Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Diz Aí. Hoje nós vamos ter uma conversa super especial com um economista, ecologista e professor da PUC-Rio, Sérgio Bessermann. Sérgio, muito obrigada por estar aqui conosco, pelo seu tempo. Eu sei quanto a agenda está corrida nesse home office que a gente está fazendo, que é só office, o home fica de lado, mas te agradeço conseguir esse minutinho para a gente poder conversar com o nosso público sobre o tema de sustentabilidade, que afinal de contas é super importante e a gente até carrega no nosso nome, né? No Distrito de Inovação e Sustentabilidade. Eu que Flávia, eu que agradeço o convite e o interesse do pessoal que estiver acompanhando nossa conversa depois. Sérgio, eu queria que você conversasse primeiro com a gente, explicando um pouco sobre o conceito básico de sustentabilidade, porque até hoje a gente, quando senta nas empresas para conversar com executivos e fazer os projetos de inovação, a gente vê que às vezes tem um olhar limitado com relação ao conceito de sustentabilidade e os objetivos, né, de desenvolvimento sustentável que devem ser incorporados pelas empresas também nos seus negócios. Então, eu queria que você falasse para o nosso público, primeiro, um pouco mais conceitualmente, a abrangência desse tema. Perfeito. Bom, sustentabilidade, na verdade, é uma palavra que serve de um grande guarda-chuva para muitos temas. Mas é importante distinguir o nosso tema, como você viu, o que isso significa de visões anacrônicas que ficaram para o século XX. Não se trata. Eu vou muito à escola, né, pública, privada, conversar com a garotada, as pessoas, faço uma brincadeira meio malandro, mas principalmente com as professoras. Os professores são heróis, heroínas, mas que talvez ajude a abreviar. Eu pergunto assim: quem acha que nós estamos degradando a natureza do planeta, está na hora de assumir as nossas responsabilidades ético-socioambientais e salvar o planeta? Aí todo mundo, Aí eu digo, acho isso uma besteira. E aí começa uma conversa boa. Por que é uma besteira? Nós não somos deuses. Para quem é das religiões do livro, cristianismo, judaísmo, islamismo, a imagem e semelhança de Deus, mas não deuses. Não temos poder nenhum para fazer mal à natureza do planeta. A ilusão disso que a gente faz é que a gente confunde os tempos. Ou, na verdade, a gente tira o tempo da análise da realidade. O nosso tempo é muito curto. A gente vive 80 anos, se correr bem. Jesus esteve aqui há 2.000 anos, as primeiras civilizações há 6.000, 5.000 anos, 7.000, a agricultura 12, 13.000 anos, e o primeiro sapiens igual a nós, uns 300.000 anos. A vida está no planeta Terra há 3 bilhões e 600 milhões de anos. Só a vida pluricelular, essa maravilhosa biodiversidade que amamos, há 550 e tantos milhões de anos. Se a gente puser num relógio só esses 550 e tantos milhões de anos, lotar num relógio de 24 horas, nós chegamos aqui nos últimos segundos. Às 23 horas, 59 minutos e muitos segundos antes de nós chegarmos, o planeta passou muitas vezes por problemas incomensuravelmente maior, até nem como comparar com o que nós somos capazes de causar daqui a 500 anos. Forças cósmicas são uma coisa e nossas são outras. Só que leva tempo. O que aconteceu? Foram 30 e tantas extinções, 15 muito fortes, 8 fortíssimas e 5 tem o nome técnico em biologia e geologia de as grandes extinções. Nós estivéssemos aqui em qualquer uma delas, a probabilidade de um único humano sobreviver tenderia totalmente a zero. Não vou dizer zero, porque aí deixa de ser
ciência, toda ciência é probabilística. Só que o planeta leva e se recupera perfeitamente, com toda a biodiversidade, volta tudo diferente, mais biodiverso. E os designs de pontos de partida são mais numerosos, vocês trabalham com design também. Da primeira vez, só bactérias, todos os filos da vida. Da segunda vez, sempre tem besouro, barata, trilobite, mosquinho. Leva 5 a 10 milhões de anos para o planeta se recuperar. Esse é um tempo que a gente sabe calcular. 5 milhões de anos, 5 vezes 1 milhão de anos. Mas dizer que a gente sabe entender é uma bobagem. Os faraós foram há 5 mil anos, 4 mil anos. Agora pensa 5 milhões de anos. Não é um tempo que a gente. Então, nós não estamos falando de sustentabilidade para proteger a natureza, o meio ambiente. Ele não precisa disso. Para a natureza é assim: eu estou extremamente doente. Por 2 segundos. Tic-tac, tic-tac. Eu estou boa. Quem estava me enchendo o saco não está mais aqui. Não confundam isso com o entendimento equivocado de que a gente não tem um grande problema. A gente tem um problema monumental. Mas ele não é um problema de amar a natureza. Eu amo. O outro ama, você ama. Mas quem não quiser amar também não ama. O outro gosta de carro, o outro gosta de não sei o quê. Não, a natureza não está com um problema. Quem está com um problema gigantesco, porque o atual desenvolvimento é insustentável, é um carro na direção de um muro a 200 quilômetros por hora. Ou ele vai frear, ou vai mudar de direção, ou nós vamos nos ferir gravemente. Quem é nós? A natureza do nosso tempo, essa que está aí, que eu amo, que outros sim, outros não, mas que eu gostaria que o meu neto pudesse ver uma natureza parecida com o que o meu avô viu. Isso é um desejo legítimo, mas não é por aí. Ninguém vai para a sustentabilidade, não pense que é por aí. Quem está com o problema é a natureza do nosso tempo e, por consequência, nós, 7 bilhões de seres humanos, estamos com um problema monumental. A gente vive na natureza, a gente vive na biosfera, igualzinho vive na atmosfera. Se tirar a atmosfera ou envenenar a atmosfera, nós vamos todos morrer. E se a gente continuar a degradar a natureza do planeta do jeito que estamos fazendo, ela não vai poder, o planeta não terá tempo, para ele não é um problema, é para nós. Ele não terá tempo de se recompor, já não está tendo, e reciclar ele mesmo e continuar a nos entregar de graça solos férteis, clima, biodiversidade, água, ar bom para poluir, ar bom sem poluição para respirar. Qualquer coisa dessas, qualquer um desses serviços ecossistêmicos, como se diz, que falhar, centenas de milhões morrem, entram na pobreza e vai assim por diante. Então, nós, os humanos, é que temos um problema. Não é sustentabilidade para ajudar o meio ambiente, embora isso seja muito legítimo. Eu sou ativista disso, eu gosto do mergulhão dourado, do urso polar. Não é esse o problema. Flávia, deixa eu dar um último exemplo. Desmatar a Amazônia. Ah, não vamos fazer isso por amor à Amazônia. Não, não é isso, não. É que se a Amazônia atingiu o que a gente chama de turning point, o momento em que o desmatamento já não pode mais ser contido, mesmo que a gente pare de desmatar, e aí entre 1/3 e metade dela virará uma savana, são estudos muito rigorosos, tá? Muito científicos, já muito robustos. A indústria do Rio de Janeiro, ali no canal de São João, não vai ter água. A indústria de São Paulo não vai ter água. A população de São Paulo e do Rio vai ter que diminuir milhões. A agricultura do Sudeste depende dessa água. Então, desmatou a Amazônia e acabou com a água aqui no Sudeste. Milhares de exemplos iguais. Então, sustentabilidade, ou desenvolvimento sustentável, é interromper a degradação acelerada do planeta, mudar, deixar de fazer
deixar de esquentar o planeta, deixar de extinguir as espécies, deixar não sei o quê, porque senão nós, os 7 bilhões de seres humanos, vamos ser muito impactados, principalmente os pobres, mas todos. O cálculo de perda de PIB, no melhor cenário possível, que eu não acredito a mínima, mas eu não sou nem otimista nem pessimista. Fui presidente do IBGE, não tem negócio de copo meio cheio e meio vazio. 48% cheio, 52% vazio, etc. Se nós fazendo, obtendo o êxito que não dá mais para acreditar, de só esquentar 2 graus Celsius, só, muito entre aspas, porque isso nunca ocorreu na natureza em 100 anos. Ocorre em milhares, milhões. Então, se a gente tiver esse êxito, que eu considero já não mais possível, a perda de PIB do planeta, de todos os países do planeta, é muito maior do que o que a gente gastaria para mudar a economia e parar de esquentar o planeta. Então, sustentabilidade quer dizer evitar de fazer um negócio horroroso e o que é pior, perverso, que os piores impactos são concentrados nas populações pobres. Quer dizer, acaba sendo um problema de inclusão social e econômico, né? Deixa de ser esse viés de meio ambiente e realmente é um problema de sustentabilidade do ser humano no planeta, né? Então, exatamente. Até mesmo a linguagem de alguns anos atrás, eu já não gostava disso na Rio +20, eu fui um dos organizadores pela cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes me designou para isso, fui o responsável, se usava uma expressão que eu já discutia muito, não gostava, ela morreu. Morreu com o que você falou, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Daqui a pouco, se quiser, a gente conta essa história. Mas havia uma conversa, um discurso que era assim, o pilar econômico, o pilar social e o pilar ambiental. Eu olhava aquilo, lembrava do mito grego da tartaruga com as colunas carregando o mundo em cima. Então, o que é pilar econômico, social, ambiental? O que existe é a história. E se a gente degrada o meio ambiente, a economia e a sociedade sofrem nessa história que está rolando. Né? as coisas Perfeito, são Flávio. entremeadas, né? Ótimo. Você pode falar um pouquinho das ODS, se você se sentir As confortável ODS agora para falar. Desculpa. são, são muito importantes. Nós estamos falando aqui no Distrito de Inovação e Sustentabilidade, são quase todos que estarão conversando conosco, nos ouvindo, são empreendedores. E há 2 aspectos pelos quais os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, cuja decisão de fazê-los foi na Rio +20, aqui em 2012, no Rio de Janeiro, são importantes. O primeiro é que isso é uma lógica de mercado também. Eu sou do conselho da WWF, da CI, lido com outros. Todo mundo tentou criar métricas que, enfim, seria um tremendo mercado, né? Empreendedorismo também, criar estado do planeta, pegada ecológica. Quem ganhasse os relatórios de empresas, tem mais de uma oferta de possibilidades. Mas os ODS ganharam a disputa no mercado. Não quer dizer que os outros modos de calcular deixaram de ter importância para os relatórios socioambientais das empresas, não. Mas como o mundo, politicamente, incorporou a ideia que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são o roteiro, são a rota, são o objetivo, a esperança, digamos. Hoje é obrigatório para qualquer, principalmente as empresas grandes, que elas considerem os ODS, inclusive, de repente, escolher quais são aquelas que ela impacta mais diretamente. Tem que estar lá, senão fica faltando algo na, digamos, certificação. Agora, além disso, os ODS não têm tanto mérito técnico assim, não. Eles foram um pouco aquele processo que todo mundo aqui já viveu, de alguma maneira, de árvore de Natal. Você monta ela, mas aí cada um vai botando seu penduricalho. Eu tenho aqui esse anãozinho lindinho, eu tenho aqui esse Papai Noel, eu tenho aqui essa bolinha dourada. E aí vai ficando um negócio todo
Não tem problema. Pelo contrário, foi a solução. A história escreve por linhas tortas também. Quando aquilo ficou montado e aprovado, era um processo político nas Nações Unidas, então cada um botava uma coisa e ficava ruim de dizer, não, isso não é tão importante, porque senão ele podia não gostar de outra coisa. Passar de outro lado. Todo mundo vive isso, sei lá, vi. Aí quando terminou e estava lá a árvore de Natal, o discurso teve que ser qual? E isso surgiu naturalmente, não foi intelectualmente, não. Cada ODS só faz sentido se visto no seu conjunto. E aí acabou aquela história dos pilares, etc. E tal. Então, os ODS, você pode estar falando de trabalho, pode estar falando de diversidade no ODS, mas isso tem uma relação com clima, tem uma relação com água. Você pode estar falando de clima, ou de água, ou de lixo, resíduos, mas isso tem uma relação com o social, com o econômico. Então, tudo os ODS têm que ser vistos no seu conjunto, o que é uma mensagem, essa que nós estamos conversando, muito bacana, de que, olha, a separação é para a gente entender melhor, a gente analisa, mas a realidade ela é única, ela é a realidade da história que está acontecendo. Legal. É importante você tocar nesse aspecto, porque a gente vê muita empresa ainda que não olha dessa maneira macro, ampla, né? E que, às vezes, utiliza determinados produtos, vamos dizer assim, vistos como sustentáveis, ou produz, né? Produtos assim, vistos como sustentáveis, mas esquece da cadeia produtiva, esquece, às vezes, de como que aquela mão de obra está sendo tratada, né? Como que aqueles fornecedores estão realmente agindo para trazer aquele insumo para ela produzir, de que forma aquilo é descartado depois. Então, surge esse conceito da economia circular, que eu acho que é, assim, mais do que bem-vindo, mas que ainda fica uma coisa muito restrita. E eu estou falando isso, Sérgio, porque me preocupa muito, porque eu lido com muitos empreendedores também. E eu não consigo ver uma quantidade de projetos que tenham, na sua concepção, essa perspectiva. A maioria vem com aquele objetivo de resolver um problema, uma dor, mas gera outra. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Flávia, você tocou em 3 assuntos, pelo menos, mas 3, pelo menos, muito importantes. Primeiro, o modo como os negócios funcionam no mundo de hoje, ele não é muito bom para enfrentar um problema tão grave como esse. Por quê? O tempo é muito curto. Né? O CEO de uma grande empresa, ou de uma média empresa, ou o empreendedor de uma pequena empresa, de um negócio menor, ele é avaliado, ele se autoavalia pelo balancete trimestral, pelo balanço de fim de ano, ou pelo seu fluxo de caixa, se for um negócio, pelo faturamento que está tendo. Então, o conhecimento se amplia e a gente passa a ter uma visão estratégica, de prazo mais longo. Por exemplo, só para ficar bem claro, vou fazer um pouco de caricatura, tá, gente? Agora não vou ser científico, não, mas negócios muito intensivos em carbono vão morrer, vão falir, vão deixar de existir. Eu não sei, eu nem ninguém sabe quando, como e exatamente de que jeito. Mas nós sabemos que já estamos 2, 3 décadas bem atrasados. Aquela história, 2 graus, que já é um negócio horroroso, 2 graus é para perder de 4-1. Nós estamos indo para perder de 7-1, de 8-2. De novo. De novo. Nós estamos perdendo de 4-1, 2 graus. Se a gente conseguir ir para 2 graus, já melhorou, 4-2. A gente está indo para o 7-1, 4-2, 4-3. Quem sabe um empatezinho no final do jogo? Tá?
E está atrasado. A gente não sabe ainda como vai ser, por uma outra razão. Não existe governança global. Aí, o mundo virou uma coisa só, mas não existe ainda formas de lidar com essa nova realidade, que somos uma única tribo, composta de muitas e muitas tribos, mas somos. Os problemas são globais. O mundo não tem governança global para encarar problemas globais. Vide a pandemia. Teria sido. Todo mundo sabia que vinha uma pandemia desde o início do século. O trabalho com essas coisas era matemática isso. O contato presencial de tanta gente viajando para Nova York, para Xangai, para São Paulo, para Paris, para Frankfurt, era só botar os modelos epidemiológicos e sabíamos que se um agente contagioso, muito contagioso, surgisse, que é o caso do Covid, ele geraria uma pandemia. Não fizemos nada. O que a ciência avançou nos 6 meses de pandemia, um pouco mais, é uma coisa bárbara. Ficar doente hoje é completamente. Ainda não tem vacina, ainda não tem remédio, mas ficar doente hoje é uma coisa completamente diferente de ter ficado doente 4 meses atrás, 5 meses atrás. A Completamente capacidade de diferente. sobrevida é muito maior, né? Se Os conhece bem. médicos foram aprenderam, compartilharam conhecimento, os médicos brasileiros fizeram um papel, mas no mundo inteiro. Então, hoje você sabe quando é que dá o anticoagulante, quando é que dá corticoide, que etapa da doença, evita-se entubar. Você lembra que no início da pandemia, só entuba quando é necessário, mas no início da pandemia é assim, só vai para o hospital quando tiver com falta de ar. E aí você já chegava e era entubado. Hoje a recomendação é o contrário, vai para o hospital correndo, assim que perdeu o olfato, perceber, e mesmo se você for só grave, não te entubam direto, não. Tem fisioterapia, tem máscara de oxigênio e consegue se evitar de entubar, porque entubar é muito ruim. Com Covid ou sem Covid não é uma coisa boa. Na infecção da pneumonia bacteriana e tal. E isso tudo ocorreu em 6 meses. Nós sabemos que vinha a pandemia há mais de 20 anos e tivemos muitos avisos. H1N1, SARS-2, MERS, Ebola, já imaginou se a Ebola fosse contagioso? Se tivéssemos aplicado dinheiro em laboratórios, em pesquisa, a gente não sabia que seria um coronavírus, mas de pesquisas sobre vírus em geral, no mundo inteiro, laboratórios, etc. Tal, já morreram mais de meio milhão de pessoas. Nós teríamos poupado a vida de centenas de milhares, mas não fizemos. Por quê? Porque o mundo não trabalha num prazo mais longo. Essa roda que a gente está metida de ganhar mais, ter, consumir, tudo muito corrido e avaliado muito no curto prazo, balancete, balanço. O político também, eleição agora, daqui a 2 anos, ele não daqui a 10 anos. E o ser humano cresceu e passou a ter que lidar com um tempo mais longo. É igual a vida de uma pessoa, não tem uma hora que a gente diz assim, ok, não vou mais para a rave toda sexta e sábado, porque senão não vou me formar na faculdade. Daqui a ser. Então, é igual, é o que as mães ensinam para as crianças. Só que agora é a humanidade. A humanidade está na adolescência e tem que resolver se ela amadurece ou não. Tem gente que continua adolescente a vida inteira. Amadurecer inclui um prazo mais longo e a gente não tem sido capaz de lidar com a necessidade de um prazo mais longo. Só uma questão que você tocou. Outra questão e que dificulta as coisas. A outra é esse aspecto. Esse eu acho que é uma tendência para os negócios imediatamente. Importante a gente falar aqui. A pandemia quase certamente mudará de forma impactante isso. A ideia de jogar sozinho, deixa eu fazer o meu negócio render o máximo possível, não quero que ninguém se aproveite disso. Essa não é uma boa ideia para os negócios do futuro, não. Agora é tudo em rede, parcerias, distritos, acordos. Você tem um apoiando o outro, ou participando. Então, temos a cadeia produtiva para trás e para frente. Geralmente a gente pensa a cadeia só para trás e diz: quando eu entregar meu produto, acabou o negócio. Será mesmo? E se o carbono for precificado, como vai ter que ser, e o teu produto é muito intenso? Então, assim, minério de ferro.
Então, a Vale do Rio Doce, a Rio Tinto, as mineradoras do mundo. Elas têm que tornar o negócio delas sustentável, não agredir populações do entorno. Estão caminhando. Tem que diminuir suas emissões, e como você lembrou, não é diminuir só a emissão da mineradora, é para trás também, toda a cadeia produtiva. Mas e quem é que garante que o minério de ferro lá na frente vai ser competitivo? 20 anos atrás não tinha celular. Olha a quantidade de materiais que vão surgir nos próximos 20 anos, principalmente porque biotecnologia é um pedaço da quarta revolução industrial tão relevante quanto a impressora 3D e algoritmos de inteligência artificial, ou mais. Então vão surgir muitos materiais. O minério de ferro tem que reduzir a intensidade de carbono dele. Isso vale para carbono e vale para todas as outras dimensões da sustentabilidade. Então, a cadeia produtiva é fundamental para frente, para trás e para os lados agora, vamos dizer assim. A missão das empresas, alguns anos atrás, passou a incorporar, Michael Porter, aquela expressão valor compartilhado. Eu não produzo só o melhor dividendo para os meus acionistas, maior. Eu produzo um valor que os stakeholders todos compartilham. Mas hoje já tem uma expressão que algumas pouquíssimas empresas no Brasil, mas no mundo mais gente, já está usando, e com a pandemia vai acelerar isso. Eles já botam na missão, você é muito mais craque que eu nisso, você sabe que da missão para o pé do chão vai um caminho gigantesco. Né? É louco, né? Mas, de qualquer maneira, na missão já tem gente usando a expressão valor admirável. A minha empresa produz. Hoje saiu um documento do Fórum Mundial de Davos sobre isso, ligado à Covid, está hoje. As empresas têm que produzir um valor que os outros olham, mesmo que não sejam stakeholders, não sejam parceiros próximos ou impactados, e eles olham assim e dizem: oh, poxa, que legal, que bacana. Então, isso passa a ser uma das dimensões de sustentabilidade do negócio também. A empresa tem que ser admirada. Pode ser admirada porque, poxa, que rede de padarias que trata bem seus funcionários. Melhor o brand equity, né? O valor das ações. Perfeito. É isso. Isso vai ser muito importante. Eu tenho feito uns cenários para um pessoal que pede de vez em quando, uma live, um workshop. Uma das coisas que ninguém pode saber se vai acertar ou não, tá bom? Meu irmão, o Sunda, que os de mais idade vão lembrar, do Cacete do Planeta, gênio, humorista. Eu entrei na faculdade quando ele ainda era estudante lá. É porque ele ficou lá um tempão, né? Pois é. Ele já não frequentava. Já não frequentava, mas ele era estudante. Aí um dia ele vira para mim e diz assim: todo economista brasileiro é careca. Eu já era. Aí ele: por quê? Por que você está dizendo isso? Ele, todos 30 anos, todo santo dia. Ai, meu Deus, errei de novo. Vocês veem. Mas eu tenho feito uma pequena tendência, que talvez tenha algum valor para os negócios com os quais estamos falando, assim, não posso garantir. Mas eu acho que a fidelização do cliente, ela tem uma tendência, essas coisas nunca é um estalar de dedo, assim, era do jeito, mudou, ficou do outro. Não é assim, vai mudando. Mas ela tende a mudar, no meu modo de ver, com essa experiência. Ela está tendo uma experiência existencial e emocional compartilhada, 7 bilhões de pessoas, todo mundo junto, vivendo a mesma coisa. Isso nunca aconteceu antes. Né? Ela tende a se deslocar e deixar de ser fidelidade, que é a marca, a grife, e passar a ser mais uma fidelidade à relação. Você me trata bem, o teu aplicativo é do jeito que eu gosto, simples e fácil. Se eu tenho um problema, você me atende legal ou você fica me empurrando de um lugar para o outro? Essa mudança, eu acho que é algo interessante, que os pequenos negócios conhecem mais do que os grandes. Os grandes ficam lá em cima e não tem o sentimento.
O dono do restaurante sabe que ele ganha o cliente pela boa comida, pela higiene, pelo bom serviço, mas também pela simpatia, pela relação, pelo cliente dizer, não, mas não tem fettuccine ao queijo? Então, não está no cardápio, mas eu faço para você. Eu acho que isso tende a se generalizar para os negócios. E tem uma questão, assim, só para complementar, que eu acredito, bom, pelo menos eu tenho esperança de que cada vez mais o consumidor deixe de ser só exigente e mimado e passe a ser também consciente. E eu vejo que essa nova geração, eu tenho uma filha de 22 anos, então eu vejo que essa nova geração, ela olha o mundo como um todo e essa questão dos impactos que os negócios causam de uma forma muito mais consciente, séria, do que a nossa geração. Então, eu tenho uma sensação, assim, eu acredito mesmo, e eu falo isso para eles, assim, eu acho que eles têm o poder de salvar, entre aspas, o planeta pelo consumo. Estou de acordo. Eles têm outros poderes também, mas esse do consumo é bárbaro. Estão mudando tudo. Em alimentação, isso é uma coisa impressionante, como a juventude se conectou à alimentação consciente. Isso já vai mudando. Eu um dia abri o jornal. Posso falar o nome da empresa? Abri o jornal e vejo meia página de propaganda da Marfrig, de hambúrguer vegetal. Eu, esse dia todo BNDES, essas coisas, achei meio estranho. Tudo bem que eles têm essa linha de vanguarda, essa coisa, mas meia página de anúncio em todos os jornais. As ações da Marfrig subiram 9% naquele dia. O que ela fez foi sinalizar para o mercado que ela está antenada com essa tendência que você estava comentando. E isso aumentou o valor dela ali na bucha, no dia, na negociação. Então, o consumo em alimentação, em muitas outras coisas. E a pandemia vai acelerar isso. Não é que a pandemia muda as coisas necessariamente, não. Tem pandemia que muda e tem pandemia que não, na história humana. Mas ela pega a história muito represada em alguns assuntos, os principais esses que a gente está conversando. Ou negada, ou represada. O sujeito aceita que existe o problema, mas continua a viver como se ele não existisse. E a juventude, além de ser mais aberta para ideias novas, é preciso ter em mente uma coisa. Nós não estamos mais falando, como no início da conversa, de sustentabilidade, como você disse, nas futuras gerações. 2 bilhões dos 7 bilhões de seres humanos estarão vivos em 2100. E eles já estão, vou usar uma palavra forte, condenados. A palavra não é tão boa, porque se os problemas forem enfrentados, o mundo fica muito melhor. Mas eles já estão condenados a terminarem suas existências num mundo muito diferente do que existe hoje. Não tem mais como evitar isso. Nós estamos tão na inércia, tão sem fazer coisas, que nós vamos extinguir 20 a 30% das espécies vivas se tudo der certo. Eu vi um filme uma vez que me marcou. Olha só, coisa. Agora eu não consigo lembrar o nome do filme. Mas, enfim, existia uma cena no filme, era um desses filmes futuristas, em que era uma pessoa presa numa nave, ou que tinha restado, né? Aquela coisa da. Tem todo mundo que fugir numa nave do planeta, que não tem mais planeta. E aquela pessoa, como nunca viveu, para ela conhecer a história do que foi o planeta, a computador lá de inteligência artificial começou a projetar para ela imagens da natureza, assim, árvores, pássaros, animais, para ela ter uma ideia de como tinha sido o planeta que ela nem chegou a conhecer e que no momento lá do futuro era deserto puro. Então, isso me marcou. Uma imagem artística forte.
Mas quem quiser ficar muito certinha do ponto de vista científico, eu recomendei para minha filha, ela foi ver no fim de semana, está morando nos Estados Unidos, no doutorado lá. Ela disse, pai, não vi não, vou ver durante a semana, porque eu fiquei meio assim. Mas as imagens são espetaculares e mostram bem isso que a gente está conversando. Our Planet, na Netflix. E a tecnologia avançou tanto que as imagens são assim fantásticas, né? Mesmo em relação àqueles lindos programas da BBC e tal. Agora, ao mesmo tempo, mostra com muita exatidão o que está rolando. Então, a gente fica meio... E nós temos tempo, não precisa descobrir nada. Todas as tecnologias necessárias para a gente evitar a catástrofe das mudanças climáticas, da extinção das espécies, já existem. O negócio sustentável paga um pedágio, outra coisa que você já tinha tocado. O pedágio é que os preços ainda não refletem essas coisas. Então, se você faz mais sustentável, é só custo para você. Mas isso tende a mudar, vai mudar. Por quê? Porque o economista chama isso de bem público, né? Esquentar o planeta é de graça. É um mal público, mas no jargão é bem público. Isso não vai continuar sendo de graça, porque o carro está indo para o muro a 200 km por hora e todo mundo já sabe. Isso não é mais ciência complexa, isso é álgebra e informações. Então, em algum momento, esquentar o planeta vai entrar no preço das coisas, extinguir espécies vai entrar no preço das coisas e assim por diante. O primeiro é pelo consumidor. Eu não quero esse negócio aí, não. Tem trabalho infantil na Tailândia, não sei onde e tal. O segundo é a reputação. A marca é um ativo intangível, mas quase sempre é o mais importante de todos das empresas, né? Perde a reputação, é igual a pessoa. Antigamente, quando eu lutei contra a ditadura militar, a gente podia ser preso, sequestrado, torturado e morto. Agora, com 62 anos, pintou uma ameaça nova. A gente pode ser cancelado. Agora, cancelam a gente. Agora, assim, o meu ponto é uma analogia. Assim como uma pessoa pode ser cancelada, uma empresa também pode ter a sua reputação aniquilada em dias, se ela for pega no contrapé fazendo alguma coisa. Então, tem esse lado da reputação. E, em terceiro lugar, tem que o mercado costuma precificar por antecipação. E essa realidade que a gente está falando está cada vez mais clara para todo mundo. Então, daqui a pouco, o sujeito está com um bom negócio, mas o mercado já percebe que daqui a 10 anos esse negócio não vai, aí pula fora. Sérgio, eu queria perguntar para você assim, se você tivesse que dar uma mensagem hoje para os CEOs das empresas ou para os empreendedores que querem ser os futuros unicórnios da nossa economia, o que você diria para eles terem mais atenção abordando esse tema que nós falamos, da importância dessa inclusão, desse critério de sustentabilidade nos negócios? Essa pergunta uma coisa, né? Mas eu acho que a nossa conversa já deixou. Você fez perguntas tão instigantes. Olha, se ele me perguntasse assim, uma coisa eu diria: antenas para o alto, varredura, pensamento fora da caixa, capacidade na empresa de processar as informações que as antenas estão recolhendo dos negócios, das redes, das parcerias, do comportamento do consumidor, dessa nossa live. Também não adianta ficar pegando informação e não ter capacidade de processar. Um negócio, uma empresa grande faz isso lá com um departamento, mas o microempresário também é ele, então é ele ficar antenado. Não tem cartilha. Cartilhas são boas, etc. e tal, mas a pergunta é muito mais importante do que a resposta. A história vai dar as respostas para as perguntas. Então, o negócio é ficar antenado com as perguntas, com o que está rolando. Por exemplo, alguém que tenha problemas de negócio muito emissor de carbono. No dia 3 de novembro, ou da Trump ou da Biden.
E aí a velocidade em que as coisas vão rolar muda completamente. Então é melhor ficar antenado nessa história para se preparar para. Esse é só um exemplozinho, pode ser uma outra coisa. Por exemplo, essa mudança de comportamento dos jovens com relação à alimentação. Então, se você vai abrir um restaurante, faz a pesquisa de mercado, vê teu público. É um bairro de idosos? Eu moro em Copacabana, é um bairro de muitos idosos. Tal. Você vai ter. Você está abrindo um food truck num lugar de jovens, leva em conta que eles já estão pensando e comendo diferente. Isso vale para qualquer coisa. Então, acima de tudo, sustentabilidade é isso que você está me provocando, e é ficar atento ao que está rolando na história. É um momento de transformação. Tem outros momentos que não são. Tem momentos que são. É igual a história de uma pessoa. Tem momentos que é a rotina. Tem momentos que se decide. Vou caso ou não caso. Trabalho ou faço essa viagem? Estudo mais ou aceito essa oferta de trabalho? Tem momentos. Esse é um momento transformador. Então, ficar ligado nas perguntas, eu acho que é. Bom, e até aproveito, se digitem no YouTube, quem tiver interesse, Sapiens e Besserman. Aí tem o meu canal lá, que é em Sapiens, é sobre perguntas. A minha mãe me fez conhecer uma frase de um psicanalista francês, que é uma frase maravilhosa. Eu acho a frase maravilhosa. Ele diz assim: a resposta é a infelicidade da pergunta. A resposta é bom, a gente tem que ter, a gente pega ela, vai lá e faz. Mas ela não é importante. Você pega e faz. Importante é a pergunta. É isso que a gente estava explorando. O que é sustentabilidade? Como você começou. Do que a gente está falando exatamente? Nós estamos falando de um mundo que inclui o mundo dos negócios, mas o mundo todo, que é muito bom, melhorou demais a vida de todo mundo. Não vamos ficar numa de. A vida antes era muito ruim. Vamos falar de pandemia rapidinho? Rapidinho mesmo. Até meus pais nascerem, epidemia e pandemia era certo. Todo mundo sabia que ia haver na vida e correr o risco de perder pessoas queridas, perder a própria vida, gente da aldeia ou da rua. Tem 100 anos só que isso acabou. Foi 1918. Até lá a gente rezava a Deus que não veio esse ano, que não veio do outro ano, a gente sabia que viria. O mundo melhorou muito. Mas tudo muda. O que mudou ontem tem que mudar amanhã também. E do jeito que está, não pode continuar. Porque nós vamos bater no muro e vai ser um sofrimento e um prejuízo. Não é fim do mundo, não é fim da civilização, mas é ser muito burro. É um péssimo negócio para os negócios, é um péssimo caminho para as pessoas e também para a natureza do nosso tempo, embora essa se recupere aí. Então, não há por que a gente fazer isso. É um mundo em transformação acelerada. Ficar conectado com essa transformação acelerada e navegar nas perguntas, com a cabeça preparada para pensar fora da caixa, que nem se ficou me provocando aí, eu acho que é a principal recomendação para se conectar com o item maior da agenda da história do século XXI, que é a questão do desenvolvimento sustentável. Muito bem. Acabou assim de forma monumental. Grande finale. Muito obrigada, Sérgio. Eu queria que você repetisse para o nosso público seguir lá o seu canal. Qual o canal? O nome do canal é uma brincadeira com a Enterprise, Star Trek. Star Trek. É uma nave que é em Sapiens. E agora, para quem não precisar buscar o canal, depois se inscreve lá. Digita no YouTube Sapiens e Besserman e Sapiens, que aparece. No seu canal, que já está registrado, eu já estou inscrita lá, então eu não tenho problema, que já chega para mim todo dia ali o que tem de novo. Que, aliás, é o que você deve fazer. Se inscrever também no nosso canal, para que você fique sempre atualizado com as nossas novidades e não perder nenhum papo como esse que nós temos. Eu não conhecia, a Flávia falou comigo, eu olhei e é muito bacana. Parabéns. Muito obrigada.
Obrigadíssima por ter disposto esse tempo para conversar com a gente. Foi bastante elucidador. E eu agradeço também a você por ficar aqui conosco, assistindo o nosso canal, participando desse papo. Deixe seus comentários para que a gente também possa estar sempre melhorando para poder atender as suas expectativas e tirar as suas dúvidas. Ok? Muito obrigada. Beijo, Flávio. Beijo a todos. Beijo. Depois.